sobre os 3 conceitos da CIF, que são saúde, funcionalidade e incapacidade. Vou falar brevemente sobre eles. Saúde é o bom funcionamento dos sistemas corporais do corpo de um indivíduo, seja individualmente ou em grupo, para que se possa manter o equilíbrio e o bem-estar do corpo do indivíduo. Já a funcionalidade é quando tudo está caminhando bem, ou seja, quando todos os organismos do corpo daquele indivíduo estão em equilíbrio, indicando aspectos positivos. Já incapacidade é quando aquele indivíduo não consegue realizar determinada ação, um movimento, uma atividade do seu dia a dia, um processo, por causas internas ou externas. Vou falar sobre a CIF e seus componentes e um pouco sobre os qualificadores. A Classificação Internacional da Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, a CIF, é uma ferramenta da Organização Mundial de Saúde, OMS, criada no ano de 2001. É uma das classificações da família de classificações internacional. Sua utilização deve ser complementar à classificação internacional de doenças e tem como seu maior objetivo geral proporcionar uma linguagem unificada. Os componentes da CIF é codificado com uma letra. B. Função do corpo. S. Estrutura do corpo. D. Atividades e participações. E. Fatores ambientais. Os domínios da CIF indicam a área de funcionalidade. Os qualificadores indicam a extensão da funcionalidade ou incapacidade. O qualificador ou qualificadores especificam informações sobre os status de funcionalidade, a magnitude, a localização e a natureza de qualquer problema. O qualificador é colocado após o código da CIF. 0. Nenhum problema, de 0 a 4%. 1. Problema leve, de 5 a 24%. 2. Problema moderado, de 25 a 49%. 3. Problema grave, de 50 a 95%. 4. Problema completo, de 96 a 100%. 8. Não especificado. E 9. Não aplicável. A fisioterapia em oncologia é uma especialidade reconhecida pelo COFITO por meio da resolução de número 364, em maio de 2009, que tem como objetivo preservar, manter, desenvolver e restaurar a integridade cinético-funcional de órgãos e sistemas do paciente com câncer. O fisioterapeuta oncológico deve estar apto para desenvolver suas atividades com pacientes infantis, adolescentes, adultos, jovens e idosos, e em situações que vão desde a cura a casos em que a doença é irreversível, e também desenvolver o tratamento dentro desse contexto. O profissional dessa área deve saber lidar com as sequelas do próprio tratamento oncológico, atuando de forma preventiva para tentar minimizar essas sequelas. A assistência fisioterapêutica ao paciente oncológico tem início logo no pré-operatório, visando o preparo para o procedimento cirúrgico e a redução de complicações, e principalmente no pós-operatório, pois a cirurgia vai afetar diretamente a capacidade funcional do paciente e a sua qualidade de vida. E no caso de pacientes oncológicos, é essencial a presença de uma equipe multidisciplinar, pois o aparecimento de outras doenças durante o tratamento não é raro, e além disso, as medicações utilizadas podem causar diversos efeitos colaterais, e todos vão trabalhar em conjunto para promover e manter a qualidade de vida do paciente. E a principal função do fisioterapeuta na vida do paciente oncológico é a manutenção da sua qualidade de vida, fazendo com que ele sofra menos o possível.
CIF ajudaria na avaliação desse paciente, como, por exemplo, no componente estruturas e funções do corpo, que podemos avaliar que o nosso paciente tem uma alteração nos membros inferiores, pois ele não consegue andar. E também podemos avaliar o componente atividade e participação, pois o nosso paciente ele é bem ativo e ele consegue tocar violão, ir à igreja e se alimentar sozinho. Bem, o nosso caso clínico se trata do paciente MML, de 64 anos, do sexo masculino, residente da cidade de Caruaru, que foi diagnosticado em dezembro de 2020 com câncer de próstata com metástase na coluna torácica. Com isso, em março de 2021, ele acabou levando uma queda, onde daí então ele não conseguiu mais andar e passou a ser portador de cadeira de rodas, que hoje utiliza como facilitador. Bem, ele faz uso da hormonioterapia, que é um tratamento oncológico feito trimestralmente. Faz uso também de medicamentos para dor e relaxamento. Ele sente muita dor em todo o corpo, então ele toma 2 pregabalina ao dia e um alprazolam para relaxamento. Apresenta rigidez no membro inferior direito, mas consegue realizar um movimento caso esteja olhando para o membro. Este paciente ele é muito ativo. Ele mesmo contou pra gente, né, tudo como aconteceu, passo a passo, tudo do jeitinho dele. É participativo durante a terapia e também em meio à conversa, ele nos contou que antes de descobrir tudo isso, ele era uma pessoa muito ativa. Ele era costureiro, andava de moto, tinha toda uma vida bastante ativa antes de tudo isso acontecer, de descobrir esta patologia. Para chegar no diagnóstico cinético-funcional, passa por fase. Fase essas que a gente tem a avaliação fisioterapêutica, que é o início, do tratamento. Então, ela envolve aspectos físicos, psicológicos, sociais, e também a gente tem a CIF, que a CIF ela vai identificar as dificuldades, as habilidades, as disfunções motoras, físicas, funcionais do caso clínico do paciente. Nosso paciente, que a gente analisou na clínica, foi o caso de seu Manuel, que ele não possui movimentos no membro inferior direito da perna e foi diagnosticado com câncer de próstata. E depois, dessa fase de avaliação fisioterapêutica relacionada à CIF, a gente tem o diagnóstico cinético-funcional para o paciente, junto com o fisioterapeuta, dar continuidade ao seu tratamento, com exercícios que vá possibilitar uma qualidade de vida melhor para o paciente. Então, o diagnóstico cinético-funcional é muito importante, tanto para o paciente como para o fisioterapeuta, porque o fisioterapeuta vai desenvolver, uma reabilitação mais precisa para o caso clínico do paciente, como seu Manuel, que ele possui câncer, de próstata e não tem movimentos do membro inferior direito da perna. Então, o fisioterapeuta trabalha, o tratamento com o seu paciente de fortalecimento muscular, amplitude de movimento, tudo relacionado à patologia do paciente, que com esse tratamento vai proporcionar uma qualidade de vida melhor para o seu Manuel. E relacionado à CIF, no caso do seu Manuel, ele é um paciente muito ativo, então ele sempre busca a autonomia, de sempre estar fazendo ali só o máximo que ele consegue fazer as coisas só, ele quer muito fazer. Então, em atividade de participação, um exemplo, ele gosta muito de frequentar a igreja, então ele vai, o filho dele leva ele até a igreja e ele fica lá sozinho,
anda, né? Faz uso da cadeira de roda, mas sempre buscando aquela autonomia dele. Algumas barreiras ele frequenta também, como de andar em alguns lugares, né, como fator de ambiente, em alguns lugares que possuem superfícies, né, irregulares, ambientes irregulares. Então ele precisa de ajuda, né, de algumas pessoas para ajudar ele.